Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast da ONA. Eu sou J. Antônio Cirino, comunicólogo, gestor, professor e pesquisador na saúde, e eu estou aqui super honrado de poder discutir uma temática essencial para o setor saúde com uma super convidada da ONA que veio a brilhantar aqui o nosso podcast discutindo essa temática que é essencial. A gente vai conversar sobre a liderança 5.0 na saúde, inteligência humana e artificial para decisões estratégicas. E é justamente nessa abordagem que nós vamos conseguir compreender o quanto o impacto da qualidade, segurança do paciente e a gestão tem conexão e inter-relação com esses assuntos aqui discutidos. Para falar sobre isso, nós temos a convidada Daniela Teles Rosso, ela que é administradora hospitalar, psicóloga e sócia-diretora da Fator RH Consultoria. Seja bem-vinda, Daniela. Muito obrigada, muito bom estar aqui e falando de um tema super atual e necessário, né? Exatamente. Esse tema, assim, que faz toda a diferença, não só para pensar sobre o futuro, mas entender que é o presente hoje do setor saúde, né, Daniela? Para começar, eu queria que você pudesse abordar para a gente o que caracteriza essa liderança 5.0 na saúde e como que ela se diferencia desses modelos que outrora a gente teve de liderança no setor. Perfeito. Bom, já não é de hoje que a gente ouve falar sobre gestão 5.0, economia 5.0, liderança 5.0. O que caracteriza esse conceito 5.0? Justamente a integração entre a inteligência humana e a tecnologia. Tá? A gente tem hoje um modelo que começa a colocar holofotes no ser humano. A gente está saindo de um modelo muito focado em metas, em números, em processos e agora migrando um pouquinho para algo mais colaborativo, mais sensível, que equilibra resultados que continuam sendo, obviamente, necessários, mas colocando a pessoa no centro e acrescentando aí a tecnologia a serviço do ser humano e não o contrário. Então, a gente tem hoje a figura do líder 5.0 como aquele que consegue navegar nesse mundo que, ao mesmo tempo em que nos pede que sejamos ágeis, criativos, inovadores, digitais, também nos pede que sejamos mais humanos, empáticos e sensíveis. Né? Então, esse é o tripé que melhor define este modelo 5.0. Resultados, pessoas e tecnologia. Maravilha. E a integração disso tudo é que faz a grande diferença, né? E é justamente o que eu queria entender com você. Como que essa integração de inteligência humana, de inteligência artificial, ela vai poder potencializar as decisões estratégicas em hospitais, em organizações de saúde? Veja, à medida em que uma IA hoje consegue processar uma infinidade de dados em segundos, isso por si só já traz uma potência muito grande para o trabalho humano. Sim. Um exemplo disso, o robô Laura, que já está aí em vários hospitais. O que ele faz? Ele analisa os prontuários, olha ali, acho que mais de 90 variáveis diferentes, monitora os sinais vitais dos pacientes, identificando pacientes com risco de um agravamento do quadro, por exemplo, uma sepse. E aí ele alerta a equipe. Então, veja, é a IA acelerando um processo de tomada de decisão mais assertivo. Então, a equipe ela consegue tomar decisões, a equipe médica consegue fazer algo que se antecipe a esse agravamento. E isso, obviamente, é um ganho em todos os sentidos. Sim. Ganho para o paciente na qualidade da assistência, ganho em termos de custos, reduz muitas vezes a permanência do paciente, enfim, uma série de questões onde essa integração consegue trazer excelentes resultados. Maravilha, porque geralmente, isso não só no setor saúde, mas em várias áreas, a inteligência artificial ela tem sido vista como uma concorrência, uma competitividade, mas na verdade é uma visão de cooperação, né? Entender que com a quantidade de dados que a gente tem administrado no dia a dia do serviço de saúde, ter ferramentas, metodologias que nos auxiliem a conseguir processar tudo isso vai maximizar o potencial humano. Exato. Que é o grande diferencial das atividades profissionais. Quanto tempo o ser humano levaria para analisar todos esses prontuários, identificando mais de 90 variáveis para conseguir tomar uma decisão? Sim. O paciente já teria sido afetado pelo agravamento do quadro. Então, este ganho é extremamente significativo.
E a gente precisa saber usar isso. Perfeito. E isso acaba sendo, traz aí, além dos benefícios, os desafios para que essa liderança consiga se desenvolver, para conseguir olhar para isso tudo e administrar tudo isso, inclusive interagir seus profissionais, a equipe, para conseguir realizar essas atividades. Então, na sua visão, Daniela, quais são as competências que a liderança vai precisar desenvolver para conseguir atender a esse novo momento do setor saúde? Vamos lá. O próprio Fórum Econômico Mundial, ele trouxe uma estatística bem interessante que ajuda a gente a pensar sobre isso. Segundo eles, a cada 3 ou 4 anos, 1/3 das competências que a gente tem deixarão de ser válidas. Então, você imagina isso para um gestor, um líder, numa área que está em constante evolução e que tudo tem que ser muito rápido, né? e resolutivo. Se ele não se aprimorar, em menos de 10 anos ele está obsoleto. Né? E a gente, na Fator RH, a gente tem essa percepção muito clara. A cada ano, a cada temporada, a gente vê uma busca maior por projetos que desenvolvam competências. Sejam projetos individuais, cursos abertos, como a gente tem o de enfermeiros, que ajudam o enfermeiro a desenvolver competências de liderança, né, que é bem específico para um mercado que não tem isso na sua formação acadêmica. Sejam instituições que querem implementar um modelo de competências, justamente com olhos para esse futuro. Então, o que nós precisamos como instituição para nos desenvolvermos, nos mantermos no mercado e conseguirmos melhorar os nossos resultados? E o que nossos líderes hoje têm? Qual é o estado atual deles e o que a gente precisa para desenvolvermos? Então, esse é um modelo de gestão de competências que a própria ONA, né, ela solicita isso das instituições que tenham esse modelo exatamente para poder mapear essas competências e desenvolver as pessoas. Então, a Fator faz isso e a gente tem percebido ao longo dos anos que essas competências estão aí já mostrando uma nova necessidade das instituições. Então, respondendo à tua pergunta, quais seriam aí essas competências? Eu poderia elencar 5. A gente pode pensar na visão sistêmica, que já vinha sendo solicitada e agora continua sendo muito valorizada. Né? O líder ele não consegue, não é mais admitido que esse líder enxergue só para o seu processo, para o seu setor, para o seu plantão. Ele tem que olhar para fora, ele tem que ter uma visão das conexões que a sua área, que o seu processo tem dentro do hospital. E enxergar com isso possibilidades. A necessidade do outro também lhe serve como base para a sua tomada de decisão. Além disso, a comunicação, isso é quase que lei, né? As pessoas cada vez mais precisam aprimorar a sua comunicação. Sim. E aí, o que muda? A comunicação não mais só como uma ferramenta para saber transmitir informações, para saber orientar o funcionário. Outra competência bastante requerida é a capacidade de adaptação, essa flexibilidade. O mundo mudando numa velocidade muito grande, a IA invadindo as nossas vidas sem pedir permissão e a gente precisa se conectar. Sim. A gente precisa saber usar dessa ferramenta com bastante parcimônia, né? Porque a gente sabe que hoje a gente também está no ranking dos países que mais usam mídias sociais, que mais ficam ali passando o dedinho na tela. Verdade. E a gente precisa, então, saber usar isso a nosso favor e não nós sermos escravos disso. E o líder precisa ter essa consciência para usar isso a seu favor e a favor da sua gestão. Então, esta capacidade de adaptação, ela é muito importante. Uma quarta competência é a gestão da inovação. Capacidade de inovar. Por quê? Se hoje o mundo tem tantas ferramentas, tantas possibilidades, conecta você com o resto do mundo, você precisa usar isso para criar novas soluções. Não dá para fazer mais do mesmo, né? A gente precisa agora pensar de um jeito diferente, fora da caixa. Por quê? Porque se eu fizer o que eu sempre fiz, eu vou manter os resultados que eu sempre tive. Então, eu preciso começar a pensar em inovação. E a gente já vê isso em muitos clientes nossos, quando eles implementam o modelo de gestão de competência. Eles já começam a trazer, nós queremos inovação. Nós queremos romper com alguns paradigmas. E aí, para coroar as competências, tem uma que agora eu entendo que vai entrar com tudo, que é a
gestão de dados, a gestão da tecnologia. Lamentavelmente, eu ainda vejo muitos líderes que não têm familiaridade com isso, que muitas vezes se atrapalham em coisas que a gente pode considerar básicas no uso da informática mesmo, da tecnologia. E é preciso que esses líderes, então, comecem a buscar este conhecimento. Eu ainda vejo muitos líderes que sabem o que é ChatGPT de ouvir falar, mas se usa como se fosse um buscador, como se fosse o Google, fazendo lá perguntinhas básicas. Não tem a noção do universo de possibilidades que aquilo ali traz. E muitas vezes só ouve falar do ChatGPT. Não sabe, por exemplo, nunca entrou num Gemini, no Grok, né, no Manus, não conhece, não explora esse universo. E isso é algo que agora, mais do que nunca, vai se tornar muito presente, muito solicitado, né? A gente tem que aprender a fazer um prompt. Tem muita gente que não sabe nem o que é prompt, que dirá como é que constrói um prompt adequado. Então, isso é uma competência agora que vai se tornar fundamental. Então, eu diria que essas são 5 competências que trazem um pouco da inteligência artificial, tecnologia, a inteligência social, relacionamento, e a inteligência emocional. Então, talvez esse seja um caminho para a gente começar a ver as instituições desenvolvendo seus líderes para esse novo modelo 5.0. Maravilha. E ouvindo você falar, assim, surpreendente, promptar, a gente precisa aprender mesmo. Eu acho que é um caminho sem volta. Quem quiser maximizar, potencializar seus resultados, vai precisar de saber esses comandos, saber pedir, e isso talvez até fosse algo que a liderança já precisava aprender a pedir às suas equipes, a saber orientar as equipes sobre as demandas das entregas e a validar aquilo que foi entregue, que isso também se estende para o que a gente usa de IA. Mas o que outro ponto foi muito relevante na sua fala é que essas competências, essas 5 que você coloca, me parecem que elas maximizam e potencializam essa visão do que é o ser humano de fato. Porque, em certo ponto, foi necessário a gente atuar em atividades muito manuais, com dados imensos, como você trouxe, que hoje podem ser substituídos por uma ferramenta, por um IA, por um bot e várias outras questões. Então, me parece que esse futuro dessa liderança profissional de saúde é buscar o que é de mais humano? Seria esse o caminho? Isso. É usar as ferramentas a favor da relação com o outro e de trazer soluções que melhorem a vida das pessoas, dos profissionais, dos pacientes. Essa eu entendo que é a essência desse modelo de agora. Não é? Metas continuam sendo muito necessárias, prazos, resultados, mas a gente precisa obtê-los por meio de um relacionamento, por meio de uma sensibilidade com o lado humano. Afinal, esses resultados, essas metas, nada mais são do que formas de mostrar que a gente está cumprindo uma missão. É isso. Maravilha, eu acho que essa citação sua agora, né, a ferramenta ela deve melhorar as relações, ela deve servir para que as relações humanas elas possam acontecer. É crucial ter isso em foco, porque como a gente trouxe, infelizmente alguns ainda têm alguma visão de sobreposição ou de eliminar etapas humanas, mas na verdade, principalmente na saúde, isso não vai acontecer. O que a gente vai ter é a potencialização do que é mais humano nas atividades. Maravilha. Exatamente. E dito tudo isso, além do que você trouxe do exemplo do robô Laura, teria algum outro caso, algum case que você poderia compartilhar conosco de uma aplicação nesse sentido, que a gente tem uma potencialização da liderança, por exemplo? Tem vários exemplos. Vamos lá. A gente tem, por exemplo, um cliente nosso, que é o Fornecedores de Cana, o Hospital Fornecedores de Cana aqui em Piracicaba, no interior de São Paulo, que eles usaram algoritmos para analisar o fluxo de internação, melhorar a gestão de leitos nesse processo. E por quê? Porque existe uma demanda na região e se ele tiver uma rotatividade maior dos leitos, ele consegue atender mais pessoas. Então, o que eles obtiveram como resultado dos dados que a IA trouxe?
enxergaram formas de melhorar o processo. E eles, então, conseguiram... uma das decisões estratégicas que eles tomaram foi de reduzir leitos de UTI. Olha só, sem prejudicar a assistência, sem diminuir o volume de atendimento dos pacientes, mas diminuindo custos. Então, se você economiza custos, você consegue reverter isso em outros benefícios para a instituição, né? E você conseguiu fazer isso usando uma ferramenta, um algoritmo, que é, né, uma ferramenta hoje perfeitamente acessível. Sim. E você viabiliza uma assistência de qualidade de uma forma muito rápida, muito assertiva, né? Tem, por exemplo, na mesma linha, o Hospital Santa Isabel de Blumenau, que também usou a IA para analisar o seu processo de internação e conseguiu, através das informações, verificar alguns gargalos e ajustar o seu processo. E aí reduziu de 11, a média de tempo de internação, de 11 dias para 7 dias. Nossa. É muito significativo. Muito impactante. Reduziu 85% do tempo entre a alta médica e a alta hospitalar. Ou seja, aquele paciente que ficava ocupando um leito e não dava para outro entrar. Sim. Então, veja o quanto isso beneficia a assistência. Decisões estratégicas, né? A Unimed Paraná, se eu não me engano, que fez uso da IA automatizando 90% dos seus processos de auditoria de contas médicas. Ou seja, ele não reduziu o time, mas ele, com o mesmo time, duplicou a produtividade desse time de auditores. Por quê? Porque aquilo que é mecânico, a IA faz em menos tempo do que você e com menos erros, Mais preciso. mais objetividade. Então, eles conseguiram dobrar a produtividade daquele mesmo time com muito mais eficiência. Isso é extraordinário. Então, são decisões que trazem um ganho significativo, expressivo para as instituições. E hoje você tem isso cada vez mais acessível, em termos de custo, em termos de aplicabilidade. Eu entendo que cada vez mais isso vai se democratizar. Mas a gente tem que correr atrás, tem que começar a ver dentro das nossas possibilidades, né? Não é toda instituição que vai ter condições de colocar um mega IA, mas sempre tem alguma coisa hoje que já dá para ser utilizada, que já dá para aprimorar, nem que seja você colocar o seu problema lá no chat GPT, saber fazer um prompt para poder ajudar a pensar sobre aquilo. Então, alguma coisa precisa ser feita. Sim, e esse é um ótimo primeiro passo, inclusive sobre isso que eu queria saber um pouco mais de você. Para quem, profissional de saúde, liderança que estiver nos assistindo agora, quais são possíveis primeiros passos, né? Como começar a trilhar esse caminho para quem já está na liderança ou quer ser uma liderança na saúde, para pensar como uma liderança 5.0, como ter um ambiente, como respirar essa liderança 5.0. Bom, se você é o RH de uma instituição, acho que o primeiro passo é você fazer o seu diagnóstico, né? Nós que somos da área da saúde sabemos que tem que começar com um bom diagnóstico. Então, seu diagnóstico é o quê? Como é que nós estamos em relação a essas competências e em frente a este modelo 5.0? Como é que os nossos líderes lidam com isso? Então, eu preciso fazer um diagnóstico. E aí que entra a gestão por competências, né? Você primeiro, saber o que nós precisamos. Então, será que são essas 5 competências mesmo que eu citei? Tem outras de acordo com a realidade da sua instituição? Mapeou? Agora vai lá e vai olhar para os teus líderes, para você identificar o quanto eles estão aderentes ou não a essas competências elencadas. E a partir daí desenvolver, né? Identificou os gaps? Vamos trabalhar, vamos criar capacitações para esses líderes. Se você não é do RH, não é da instituição, você é um líder, corre atrás. Não espera que a instituição vá te pegar na mão, né? Se ela te apoiar, o que é o ideal, ótimo. Mas não espere. Se você ainda está esperando, você já está atrasado. Precisa correr atrás. Hoje existe uma série de sites, de cursos gratuitos para te ajudar a entender um pouco mais de como usar a IA, do quanto ela pode te proporcionar de benefícios. Então,
é sair do analfabetismo digital. Sim. Eu entendo que esse é o primeiro passo. A partir daí, começar a usar, experimentar essas ferramentas em pequenos problemas, pequenas situações. Faz ali um piloto, né? E o importante neste piloto é começar a reunir outras pessoas para resgatar essa questão da colaboração. Eu tenho um problema na assistência, na enfermagem, sei lá, quero resolver alguma coisa relacionada a absenteísmo, a rotatividade. Chama a TI, como é que a tecnologia pode ajudar? Tem algum levantamento que ele possa fazer na folha de ponto para identificar algum traço, alguma característica? Chama o RH. Então, as pessoas envolvidas, pensando juntas, conseguem achar soluções melhores. Sim, né? Então, isso também faz parte desse modelo 5.0. E aí sim, você vai aprimorando, vai se desenvolvendo e vai pegando problemas cada vez mais complexos, né? Então, tem que começar, não pode ficar parado. Ótimo. Eu acho que essas palavras aí de motivação, de realmente encorajamento para a gente refletir e pensar sobre como a gente pode se tornar uma liderança na saúde melhor, porque nos desenvolvendo nossas competências e das nossas equipes, com certeza a gente vai conseguir trazer melhores resultados para os pacientes, familiares e para a comunidade em que a gente tiver com esse serviço de saúde inserido, né? Então, Daniela, quero te agradecer, esse momento foi muito rico, eu aprendi muito, tenho certeza que vocês aí também aprenderam, e eu queria te pedir para trazer suas considerações, suas reflexões sobre essa temática de liderança 5.0 na saúde, inteligência humana e artificial para decisões estratégicas. Bom, eu vejo que a grande receita, se a gente pode dizer isso, para esse modelo é aprender a reaprender sempre. Não existe mais o conceito de ex-aluno. Agora é para a vida inteira. Lifelong learning. Lifelong learning, exatamente. A gente precisa estar continuamente aprendendo, continuamente se desenvolvendo, continuamente buscando conhecimento. E por quê? Porque essa transformação que a gente está passando, né, que passa por esse mundo digital, e o próprio conceito de liderança 5.0 não é sobre tecnologia, é sobre gente. Gente que pensa e faz diferente. Então, é isso. É continuar aprendendo sempre. Com olho nessas competências, com olho neste mundo digital que não vai chegar, ele já chegou. Maravilha, muito bem. E buscar o que há de mais humano. Isso ficou muito, muito claro aqui para mim. Obrigado. Eu conversei com a Daniela Teles Rosso, eu sou J. Antônio Cirino, do podcast da ONA. A ONA tem diversos outros podcasts, conteúdos, webinários. Acesse todos eles para você ficar sempre a par do que há de mais atual na qualidade e segurança do paciente. Muito obrigado. Obrigada por vocês.